só para a gente finalizar, um ponto muito importante, apesar de não ser funcionamento e análise, é um ponto que contribui para evitar muito problema, né? Que são as boas práticas aí das conexões das emendas. Então, ó, como fazer emendas de condutores? Então, o meu intuito é trazer essas 3 principais emendas, que é o que a gente mais lida ali no dia a dia. Não são as únicas, tá? Mas são as que a gente mais utiliza. Então, a gente vai se limitar na nossa análise aqui hoje apenas nestas. Ó, embora devam ser evitadas sempre que possível, elas são frequentemente inevitáveis, né? Instalações elétricas. E uma emenda mal executada pode apresentar um ponto maior de aquecimento, que é o efeito Joule. Perda de resistência mecânica, que é o que? A resistência mecânica, estou passando o cabo com uma emenda, estou puxando, resistência mecânica ele rompeu. Então ele perde, ele fragiliza. E uma redução de aproximadamente 20% na capacidade de condução de corrente do circuito. Ou seja, reduz, é perda. Porque se a gente entende que a energia elétrica que a gente está querendo transferir de um ponto para outra, então eu estou lá no painel de distribuição, eu quero alimentar a carga. A energia que está saindo e fluindo pelo condutor é uma energia elétrica. Então eu quero que na carga essa mesma energia elétrica chegue aqui. Se ao longo do caminho eu tiver algum tipo de ponto que me proporcione perda, ele está falando aqui que até 20%. Então você imagina que eu estou gerando ali uma energia lá do ponto da fonte de energia para a carga. Só que ao longo do caminho eu tenho umas emendas, conexões mal feitas. Parte dessa energia elétrica vai estar sendo transformada em energia térmica, calor, ao longo do caminho. Não é isso que eu quero. Se é uma carga, por exemplo, uma lâmpada, eu quero pegar essa energia elétrica e transferir e transformar para uma energia luminosa. E aí a gente vai para a base de novo. Então eu quero a mesma fonte de energia no final. Então, quando eu tenho margem para, quando eu crio pontos onde a resistência é maior, eu perco a condutibilidade ali da corrente. Ou seja, parte daquela corrente que está fluindo ali vai ser transformada em calor. Ou seja, como não tem, né, aquilo que eu mostrei para vocês e eu expliquei, a energia ela não se destrói, ela não se perde, ela se transforma. Apesar de eu falar perda, não é que eu estou perdendo, eu estou perdendo energia elétrica, mas eu não estou destruindo energia, parte dela está virando calor. Por isso, para eliminar os problemas com as emendas ou conexões, é necessário executar elas e seguir algumas boas práticas, beleza? E alguns critérios para que permitam a passagem da corrente elétrica sem perda de energia. Então, ó, quando a gente fala, ó, regras fundamentais, primeiro ponto. E aí, Vinícius, você me fez uma pergunta que eu vou te responder agora. Localização. As emendas e derivações devem ser executadas obrigatoriamente dentro das caixas de passagens ou derivação. Então, ó, caixa de passagem pode ser a caixinha aqui, caixa de derivação ali em cima, eu vou até ali, derivo para outro ponto, mas eu poderia ter mais pontos, poderia ser um T que deriva para diferentes pontos. Ó, no nosso exemplo, aquele primeiro T ali que transita entre a iluminação simples para o paralelo, ele está sendo uma caixa de passagem. Ele foi, fluiu e passou direto. Então, emendas e conexões sempre daquela forma. Ou seja, o problema que eu simulei, em que eu tinha uma emenda, que na verdade nem era emenda, dentro de um condutor, aquilo não poderia, mas acontece, tá? O pessoal geralmente em campo faz. Então, às vezes você está considerando que tá sem emenda, mas quando você vai ver está embutido. É justamente por isso que a norma obriga a fazer esse tipo de conexão. Nunca dentro dos eletrodutos, beleza? Sempre nas caixas de derivação, ou seja, os locais onde nós vamos ter acesso. Por quê?
Eu tenho acesso dentro desse eletroduto que sai dessa tomada que vem para essa? Não. Então, como que eu vou fazer? Se eu tiver um problema dentro aqui que está embutido, como que eu vou jogar para dentro? Então, fica complicado até de depois resolver isso, né? Vou quebrar a parede, então eu vou evitar já uma série de problemas com essa boa prática. Da mesma forma, quando a gente pega, por exemplo, tubulação, que a gente sempre procura fazer as brasagens e conexões em locais de acesso, que a gente tem acesso para manutenção, mas às vezes nem sempre é possível, a gente às vezes faz, mas a gente consegue evitar muito problema se a gente colocar em pontos onde a gente tem acesso. E é terminadamente proibido enfiar os condutores emendados ou com isolação recomposta dentro dos eletrodutos. Quando a gente fala aqui das emendas, aí vamos falar da primeira aqui que eu trago. Emenda de prosseguimento, ou seja, linha, utilizada para aumentar o comprimento do condutor. Deve ser feita entre fios de mesma seção. Beleza? Técnica, não desencapar cerca de 50 vezes o diâmetro do fio para instalações em linhas abertas. É preciso realmente bater a trena, a régua? Não, é só para vocês entenderem que a norma sempre vai te dar tudo bem certinho. Se você vai seguir ou não a recomendação dela, aí fica a seu critério. Mas você pode ter ordem de grandeza. Eu não preciso pegar e bater uma trena. Não, deixa eu medir. Claro, para ser mais criterioso, se eu, por exemplo, eu quero medir aqui, eu estou lidando com um cabo de 2,5. Pô, 50 vezes, vou pegar, vou fazer isso vezes 50. Você vai ver que vai dar lá 120, 125 milímetros. Pô, vai dar 12 centímetros. Tem mais ou menos uma média? 12 centímetros, é algo assim. Pronto. Não é que é errar, não pode ser assim. Não, é tranquilo nesse quesito. Por quê? Não é só isso para que ele olha. Aí ele fala ali da parte, a gente vai fazer, cruzar as pontas em um ângulo de 90 graus a 120. Não se prendam a isso. Torcer as pontas em sentido contrário, mínimo de 5 voltas. Então, isso é importante a gente seguir. Então, eu preciso desencapar o cabo de tal forma que eu consiga dar pelo menos 5 voltas. Se vocês consultarem o material, lá está falando da instalação do DPS. Aqui é a mesma coisa. E estanhar isso aqui seria o ponto. Não é difícil, é bem tranquilo. É só você tem um machadinho que funciona muito similar a um ferro de solda, dá para fazer com ferro de solda também. Ele esquenta e aí você derrete aqui o estanho em função do cobre aquecer. O estanho se funde aqui e acaba fazendo essa união aqui dos material, estanho com o cobre. Beleza? Essa é uma emenda de prosseguimento, prolongamento ou linha. Por que linha? Porque, ela virou uma linha, um único fio. E, ela tem que ter um acabamento, isso que é a resistência mecânica, resistência mecânica. Se está bem acabadinha, tem resistência mecânica, eu já estou vendo que deu contato legal. Por quê? Agora, quando a gente vai para o campo, sejamos sinceros, a gente não encontra uma emenda assim. Até hoje a gente não encontrava, mas agora, no RAID, no W-Torre e no Riverview, todas as emendas que a gente tiver agora, vai ser nesse padrãozinho aqui. Mano, é de se orgulhar, fica até emocionado. Agora aqui, de derivação, beleza? Mesma pegada, só que agora serve para ramificar um condutor ramal a partir de um principal, uma rede, que vai ser, vou mostrar aqui já, mas é justamente eu tenho uma linha passando, a partir dessa linha eu quero criar um ponto de derivação. Eu quero levar para um outro ponto. Então eu pego aqui uma rede principal e faço um ramal derivando desse ponto. Técnica para o condutor principal, a rede desencapa a média de 12 vezes a 15 vezes o diâmetro a seção do condutor e ramifico o ramal, na questão do ramal, e para o ramal é 50 vezes, a mesma coisa do que a gente tinha no outro, até para eu ter condição de vir com as voltas, então ele precisa ser um pouco maior mesmo. Aqui, apesar de eu trazer diâmetro, eu entendo seção, bitola, grossura, mesma pegada, beleza? Mas
geralmente em elétrica a gente fala seção. Eu trago diâmetro porque muitas das vezes a gente não usa o termo também tecnicamente lá certinho, e vocês precisam estar aptos também a entender quando alguém vem com um termo que está, às vezes, não mais adequado para a gente entender o que está falando. Pode ser feita entre condutores de bitolas diferentes, viu? O condutor derivado deve ser enrolado firmemente sobre o condutor principal, previamente desencapado. Então, ó, você tem um tipo de emenda aqui, ó, como essa, ó, que você tem aqui a linha, e aí você tem aqui o derivado, a derivação. E aqui o que, que acontece? Esse cara aqui, ó, ele poderia ter sido maior. Quando eu cortei ainda pequeno. Então, na dúvida, já põe um espaço maior, um cabo um pouco maior, porque depois você só corta o que sobrar. Ah, você enrolou tudo, veio até aqui, enrolou certinho, sobrou, é só cortar, não tem problema. Então, já faz com uma sobra para não ficar desse jeito, para que ela fique bem fixa, porque quanto mais voltas ela der, melhor vai ser o contato elétrico e mais firme vai ser. Ou seja, o que vai dificultar depois você ficar tendo mau contato aqui e aquela oxidação em função do aumento da temperatura. E aí você vem, sem falar que você acaba impactando aqui na fita que vai derretendo, a fita vai ser fragilizada mais rápido que a isolação, e aí você pode estar criando também um ponto de risco aí até para um curto ou uma fuga, e aí depois um desarme aí por uma das proteções. E aqui, nessa parte aqui, é a emenda do tipo rabo de rato, que é a mesma pegada da emenda de prosseguimento, só que tem uma questãozinha aqui. Ela permite unir dois condutores para ampliar o comprimento do condutor, ou seja, pode ser usada também para prolongamento, igual a outra. Tem o mesmo objetivo da emenda de prosseguimento, porém é executada em locais onde exista pouco espaço físico e pouco comprimento para desencapar os condutores. É muito utilizada dentro de conduletes e de caixas de passagem. Tem a mesma finalidade. Mas, às vezes, eu não tenho margem para desencapar tanto assim o cabo. Então, já faço essa com uma limitação ali de espaço, né, um pouco menor, inferior, para que então eu consiga manter ali a mesma qualidade da outra. Mesma pegada, desencapar cerca de 30 vezes, observa que é um pouquinho menos que a outra mesmo, e o diâmetro diferente da emenda em linha aberta, os fios devem ser colocados um do lado do outro. Então, é o caso que a gente coloca os dois e depois vai fazendo a torção deles aí. As pontas são cruzadas, formando um ângulo de 90, 120, inicia-se a torção espirais, com os dedos e finaliza o aperto com o auxílio de um alicate para garantir a firmeza mecânica. Beleza? Sempre fazendo o acabamento com o alicate. Até porque muitas das vezes a gente também vai fazer sem a luva, às vezes a mão está suada, aí fica ruim, a gente não consegue apertar direito, aí fica escapando, aí você faz assim, já solta. Quem já fez uma emenda, aí isolou, fez assim, saiu tudo, facinho. Isso que é a resistência mecânica que a gente fala. Aí, ó, boas práticas e acabamento. Primeiro, ó, limpeza. Após remover a isolação, o cobre deve ser limpo, retirando oxidação, poeira ou tinta, para garantir o contato elétrico. Quando a gente pega um cabo assim, novinho, bonitinho assim, geralmente você vai tirar, você vai ver, ele já vai estar limpinho ali, mas se é um cabo que já está, oxidado, ali já deteriorando, é complicado utilizar, então é bom sempre avaliar até na hora ali de comprar e tudo, como que está a qualidade desse cabo antes até de passar e fazer a instalação, porque senão, às vezes é um cabo que está muito tempo parado já no estoque ali, às vezes está perdido lá no estoque, os caras achou de muito tempo, pôs para vender de novo, então só se atenta nesse detalhe aí. Estanhagem, ó, recomenda soldar ou estanhar a emenda antes de isolar. A solda, liga de estanho e chumbo, aumenta a resistência mecânica, melhora a condutibilidade e evita a oxidação do cobre ao longo do tempo. Beleza? E tudo isso daqui vai ser problema para a gente.
caso a gente não se atente. Terminal. Para conexões diretas em bornes e parafusos, como em alguns disjuntores ou barramentos, aconselha-se o uso do terminal. Porque aí você vai unir, justamente, se você tem um ponto ali de parafuso para torção e correto fixação, é muito melhor que, em vez de pensar em colocar o cabo aqui sem, coloca um terminal para facilitar esse contato também. Beleza? E isso também para emenda também serve porque eu tenho no mercado emendas que são similares aos terminais. Ela é como se fosse um terminal mesmo, ela tem espaço para entrada de um lado, espaço para entrada do outro. Aí você clipa com o alicate e fez ali a emenda. É boa tanto quanto. Então, desde que seja feita certinho, usando ali a ferramenta e clipando ali certinho, com o diâmetro, com a seção do cabo de acordo com a seção do terminal, porque às vezes também tem isso. Às vezes você quer colocar um cabo de 4 milímetros num terminal de 2,5, aí você corta um pouquinho dos cabos para dar uma diminuída, tá matando ali o negócio, porque se é 4 milímetros, ele espera que tenha uma malha de cobre suficiente ali dentro para suportar uma corrente na qual o 4 milímetros foi projetado. Beleza? Isolação técnica. Toda emenda deve ser obrigatoriamente isolada para restabelecer as condições de segurança do condutor. Olha só, a fita isolante não vem no intuito de proteger fuga de corrente, ela vem para fazer a proteção. Você imagina se deixar o cabo lá desencapado? Dá ruim, né? Só que aí tem uma boa prática também com a fita isolante. Deve-se aplicar a fita começando pela isolação do fio. Eu acabei não mostrando aqui a emenda do tipo rabo de rato, passei por ela, mas vou. Ó, mesma coisa, ó, cabo aqui, os dois um do lado do outro. Nota que aqui ela vai ficar um pouquinho mais bem acabada, aqui com um espacinho aqui que ela vai ocupar é menor. Aí depois faz uma torção e aí vem e faz a isolação. Quando ele fala ali começar a isolação com o cabo, começa daqui, ó, com o cabo, dá a distância de uma fita. E aí começa da isolação do cabo, e aí sim vai fazendo aquilo que ele está falando ali, ó. Começando pela isolação do fio, avançando sobre a emenda com sobreposição de 50% em cada volta. O que isso significa? Uma volta cobre metade da volta anterior, a fita. Então você vai sobrepassando ela metade, metade, até você chegar aqui desse lado aqui. Beleza. Recomenda-se no mínimo 2 camadas completas, ou seja, comecei aqui, vou fazer a sobreposição de 50%, vou vir até aqui, depois volto de novo. 2 camadas, aí tá legal, garantir essa isolação bem feita. E aí, fita isolante de borracha autofusão. Lembra, né, que a gente falou sobre? E eu vou retificar aqui uma coisa que eu falei, porque eu fui estudar. Ó, enquanto as fitas plásticas comuns são voltadas para a instalação de baixa tensão, até 750 volts, a fita de autofusão é classificada para alta tensão, suportando níveis de isolamento de até 69.000 volts. Então, olha só um ponto que a gente já caracteriza uma necessidade de fita de alta fusão. Trabalhar com níveis de tensão mais altos. E não é só isso. O que acontece? Quando a gente falou ali, Lucas, eu não entendo como que ela funciona, é o calor que faz aquilo. Eu até comentei para você. Cara, é o calor, porque eu acreditava que fosse, mas não é. Quando você tensiona, você tem uns reagentes químicos em seu interior, você aciona esses reagentes e aí ela vai depois acionar uma cura, ou seja, uma camada vai sobrepondo a outra. Lá, quando a gente vê na composição dos átomos da matéria, eles vão diminuindo os espaços entre si e eles se fundem. Mas não é em função da temperatura, isso é a frio. O processo é uma vulcanização a frio. O que eu preciso é da tensão mecânica, aí depois eu enrolo, tensão, tensionei, acionei os reagentes.
Agora eu vou comer, aí eu vou, tensiono, aí na hora que, como uma tá apertando, uma camada tá apertando sobre a outra camada, eu estou acionando aqui a cura, aí é em questão de... A cura já acontece em minutos, mas o tempo total ali é a média de 24 horas. Aí por isso que vira uma borracha, porque... Exato, exatamente. Então é ruim de tirar. Por conta disso, é por conta do processo, beleza? No qual uma borracha, que é um polímero, ele justamente em função dessa reação química.